Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, hoje é a nossa última aula de número 6. Espero que com esse curso vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a gestão escolar, relacionando aos tempos de pandemia que nós estamos passando com a pandemia do Covid-19. Então, espero que tenha dado para esclarecer alguma dúvida, ter dado dicas e práticas para melhor facilitar a gestão escolar, entre o convívio entre os profissionais de escola, os professores e toda a equipe dentro da comunidade escolar. Então, nessa aula, nós vamos ver um pouquinho sobre as práticas educacionais para a retomada das aulas presenciais. Também vamos ver um pouquinho sobre as competências gerais da educação básica, né, a BNCC. Vamos ver as 10 competências da BNCC. Então, muito obrigada mais uma vez a todos que participaram, a todos que me acompanharam e colaboraram para a realização do meu estágio no modelo híbrido extensão. Muito obrigada e fiquem bem. Vamos à nossa aula. Desafios da educação em tempos de pandemia. Agora, então, vou passar para vocês quais foram os desafios, quais as maiores dificuldades que os professores e alunos tiveram para se adaptar com a adaptação nesse período de isolamento social devido ao Covid-19. Também vamos ver algumas maneiras de como ajudar a superar esses desafios. Então, os professores que tinham pouco ou nenhum contato com a tecnologia precisaram começar a planejar suas aulas, mediadas por tela, junto a seus coordenadores pedagógicos. Então, muitos professores, às vezes, antes não tinham contato com a tecnologia, utilizavam a tecnologia, mas nunca prepararam uma aula, utilizaram um computador, um celular para preparar uma aula, um ambiente iluminado, quais são as técnicas de preparar uma aula. Então, eles tiveram que, junto com os colaboradores pedagógicos, né, orientadores, a equipe da escola, tiveram que se programar. Que maneira que nós vamos fazer, qual é o modo mais adequado para nós conseguirmos transmitir o conhecimento para os nossos alunos agora, na época, dentro do contexto social que nós estamos vivendo. Então, eles precisaram utilizar ferramentas tecnológicas, precisaram utilizar computador, celular ou até mesmo um tablet, um ambiente na sua casa, procuraram uma sala bem iluminada, bem arejada para gravar suas aulas. Então, isso causou uma insegurança. Com o coronavírus gerou muita insegurança, principalmente na hora da educação. As aulas não podiam parar, as crianças, os alunos e adolescentes não podiam ficar sem o conhecimento e não poderiam perder o ano letivo. Então, isso causou uma insegurança muito grande nos professores e todo o corpo docente. Então, foi dividida em duas fases: a inquietação dos professores por questões mais técnicas, como, por exemplo, como dar uma aula online, de que maneira, de que modo eu gravo um vídeo, quais são os benefícios que isso vai trazer para os meus alunos. São inúmeros, mas eu nunca me preparei, nunca gravei uma aula. Então, como que começa, como que faz? E com os alunos, como eles irão acessar esse material em casa. No caso, tem alunos que não contam com essa tecnologia, então já se torna mais difícil. As aulas vão ser de maneira remota, de maneira online, mas como que eu vou preparar uma aula para um aluno que não tem a tecnologia? Então, foi precisado ter outra opção de ensino, né? No caso, depois eu vou falar para vocês futuramente que vem as atividades onde os pais retiram, né, as atividades para os alunos em casa, atividades impressas, para que esses alunos não percam, né, o ano letivo só pelo fato de não possuírem um computador, uma tecnologia em casa. Então, uma preocupação com a participação dos estudantes, de que modo que eles iam participar dentro da área escolar, né? Então, o engajamento dos estudantes, no caso, se eles iriam conciliar, né, essa rotina com os estudos, deles entender que as aulas fazem sim muito sentido, né, que as aulas estão presentes no nosso dia a dia, e para a gente querer um futuro melhor para a gente, querer um trabalho posteriormente
a gente precisa estudar. Então, saber se eles vão estar aprendendo ou não. Aí conta a questão junto da família, né? A participação da família, porque a família deve, né, interagir com o aluno, deve ver se o aluno está atingindo os objetivos esperados pela escola, se ele está realizando as atividades, fazendo os trabalhos que lhes são propostos. Então, aqui nós temos também um pouquinho sobre a iniciativa, né, de investimento social privado. Então, nessa é o lançamento da gestão da crise Covid-19. Então, o Instituto Unibanco, ele fez uma página e lá dentro dessa página tem vários conteúdos. Eu vou deixar um vídeo para vocês ali também com algumas dicas que eu peguei do Instituto Unibanco. Então, essas dicas estão lá no vídeo que eu deixei na aula anterior. Então, o conteúdo para apoiar gestores em tempos de coronavírus. Lá tem as dicas de que modo fazer, que maneira fazer para apoiar os gestores, né? Nas épocas que nós estamos passando. Um dos materiais também disponibilizado é o conjunto de dicas para que os gestores possam orientar as famílias. Muito importante, porque as famílias devem ter essa orientação também. Então, ali nós temos para orientar as famílias, comunicar-se com os professores, procure, né, fazer com que estimule os pais para que eles mantenham esse contato com os professores, mesmo sendo um contato à distância, por telefone ou no buscar as atividades dos alunos, mantenha esse contato com os professores. Tenha uma rotina também, oriente os pais sobre a importância dos filhos terem uma rotina em casa. Na parte da manhã ele vai estudar, na parte da tarde ele vai fazer outra coisa. Então, essa rotina no filho, ele faz com que ele tenha mais interesse pelos estudos, né? É algo fundamental para no momento que nós estamos passando, né, da pandemia do Covid-19. Isso evita também o risco de que as crianças e os adolescentes percam os focos nos estudos, né? Também temos ali planejar intervalos, não ficar somente na frente da tela do computador, da tela do tablet para assistir às aulas. Dá uma pausa, faz uma caminhada, dá uma pausa para fazer um exercício, uma atividade física, né? Também temos participar de grupo de apoios para os pais manterem-se, né, em contato com os outros pais, porque isso a gente adquire também, às vezes até a dúvida que um pai tenha pode ser a mesma dúvida que eu tenha, né? Então isso é muito bom também. Entre outras dicas que nós temos também lá no nosso vídeo que eu deixei para vocês, como eu já citei. Então, aqui também temos um conjunto de materiais disponibilizados pela plataforma, dicas de que os gestores possam orientar as famílias sobre quais as melhores estratégias para incentivar os estudos dos alunos em casa. Então, quais as melhores maneiras de incentivar os alunos, né? Como eu falei para vocês ali anteriormente, algumas dicas. Entre sugestões estão estimular o contato com professores, desenvolver uma rotina e planejar intervalos. A plataforma também reforça que, além da preocupação com a aprendizagem dos conteúdos curriculares à distância, é preciso atentar-se ao bem-estar, saúde mental e equilíbrio emocional dos estudantes, fatores que nunca devem ser colocados em segundo plano. Então, fique atento, né, à saúde mental dos alunos, se eles estão com algum problema a serem enfrentados. Fique atento também o como está acontecendo, se ele está bem de saúde, né, o bem-estar dele também. Então, o coronavírus mexe muito com o emocional, tanto de todas as pessoas, né, não somente dentro de uma escola. Então, procure ver como está o equilíbrio emocional do seu filho, dos seus alunos, no caso. Alunos com questões socioemocionais têm mais dificuldade na aprendizagem e, por isso, o momento atual eleva riscos de evasão, por exemplo, especialmente entre jovens mais vulneráveis. Então, fique atento às questões socioemocionais do aluno. Veja se ele tem foco e persistência nos estudos. Veja como anda o estresse dele, se ele está muito estressado. Avalie a criatividade e o interesse dele pelo conteúdo. Veja se ele tem empatia, né? No caso também pelo próximo. Outro conteúdo que entrega a plataforma do Instituto Unibanco é o portal de estratégias de aprendizagem remota. Então, ele foi elaborado pelo Centro de Inovações para a Educação Brasileira, né? CIBE, para as escolas públicas ofereçam ensino remoto aos estudantes. Então, esta é uma plataforma que foi
elaborada pelo Instituto Unibanco, né? Uma das principais mensagens do portal é a importância de o gestor da rede estadual considerar a realidade local do momento de planejar quais serão as estratégias para manter a educação mesmo à distância. Então ali, quando ele cita, né, que deve ser considerar a realidade local. Por quê? Porque alunos de uma localidade possuem uma realidade. Alunos da área urbana têm outra realidade, alunos da área rural têm outra realidade, no caso, né? Então, alunos às vezes da área urbana vão ter mais acesso aos computadores, alunos da área rural, talvez pelo difícil acesso à internet, não possuem a conexão com a rede, né? Então aí tem que ser elaboradas estratégias para conseguir, né, continuar a educação. Então, para os alunos da área rural, o que poderia ser feito? Os pais que não têm acesso à internet, né, retirar as atividades nas escolas. Vai um por família, no caso, com toda a higienização necessária para entrar dentro da escola, né? Tem que utilizar máscara, passar álcool gel. Quando entrar na escola, eles medem a temperatura para buscar essas atividades, para os alunos não perderem, consequentemente, o ano letivo, né? Não passarem um ano em branco. Além desses detalhes sobre as possibilidades de cada estratégias da aprendizagem remota, oferece a transmissão de aulas e conteúdos via televisão e rádio. Então, essa que eu falei anteriormente é uma estratégia, né? Videoaulas gravadas e ao vivo em redes sociais, envio de conteúdos digitais e disponibilização de plataformas de ensino online. O CIB também criou uma ferramenta para os gestores educacionais possam ter acesso a uma realidade de ensino, de que maneira que eles podem escolher, né, essas estratégias que vão adotar o ensino remoto. Então, ele elaborou um questionário, né? Um questionário vai ter perguntas sobre a infraestrutura, né? Sobre a conectividade com a internet, os conhecimentos técnicos, se possui conhecimento, né, tecnológicos, e a mobilização das escolas, né, para participar a partir dessas informações, então, que eles vão ter, que vai ser fornecidas, vai ser montado um plano personalizado para o gestor. Então, vai ter que ver os detalhes, como citei para vocês. Estratégia de aprendizagem remota, no caso, transmissão de aulas e conteúdos via televisão e rádio. Então, onde não pega a conexão com a internet, muitas cidades, né, aqui no Brasil, não tem conexão com a internet ainda, em todos os lugares. Então, vai ser transmitida via rádio, via televisão. Aulas gravadas, né? Então, aulas gravadas e ao vivo em redes sociais. Então, aí precisaria, né? No caso, Facebook, Instagram, essas seriam as redes sociais. E envio de conteúdos digitais através de uma plataforma de ensino, né? Então, temos as plataformas de ensino, que vai ser ali um ambiente virtual de aprendizagem do aluno, né? Então, ele vai aprender tudo que se relacionar-se ao conteúdo da escola dentro desse ambiente. Aqui nós temos um pouquinho sobre a tecnologia digital e ensino não presencial. Aqui tem os dados que eu peguei da rede estadual de Santa Catarina, né? Eu peguei os dados a respeito com algumas informações das tecnologias, dos alunos que possuem computador, dos professores que têm acesso. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês. Segundo os dados da rede estadual de Santa Catarina, mostram que praticamente metade dos alunos da rede estadual, ou seja, 48,25% matriculados em 2020, possuem um computador em suas residências. Então, 48,25% possuem um computador. O percentual de estudantes com acesso à internet é 71,29%. Então, 71% possuem esse acesso à internet. Então, quer dizer que grande parte dos estudantes, né, tem acesso à internet. Embora tenha alguns que não possuem acesso, né. Então, vai ter que ser utilizado outra forma, né, para continuar a rotina escolar desses estudantes. Então, dessa forma, levar à frente as soluções de educação à distância se torna complicadas, principalmente para grupos sociais mais vulneráveis. Então, as pessoas que têm mais vulnerabilidade, né, têm mais dificuldade, não vão ter acesso à aula remota, né. Dados relacionados aos computadores, aos professores que possuem acesso ao computador
a internet. Então, professores que possuem acesso, têm um computador em casa e têm internet. É 94,48%. Então, possuem acesso ao computador e 92,29% teriam acesso à internet. Então, notem que mais professores têm acesso ao computador, mas não são todos que possuem a internet em sua casa, né? Diante deste contexto, tratou-se uma estratégia para ofertar aos alunos e professores uma plataforma virtual. Então, vendo que, embora tenha alunos que não estejam, né, muitos não estejam a tecnologia, o acesso à internet em casa, eles optaram por ter essa plataforma virtual. Nesse sentido de isolamento social, até as retomadas das aulas presenciais. Então, foi assim que a rede, né, de Santa Catarina, analisando esses dados, optaram por ter essa plataforma. Falta de planejamento. Professores e gestores escolares tiveram que se virar para adaptar o currículo escolar presencial para que o ensino online. Então, de repente mudou toda a nossa rotina, né? De repente veio o coronavírus, daqui a pouco já anunciaram que não ia mais ter as aulas presenciais. Mudou a rotina de todas as pessoas, né? Então, com isso, muitas escolas tiveram que utilizar essas ferramentas digitais, como o Zoom, o Skype e o Google Meet, sendo que muitos professores nunca tiveram contato prévio com eles. Então, como que eles iriam utilizar essas ferramentas, sendo que nunca, né, nem ouviram falar, não têm conhecimento nenhum dessas ferramentas? Então, eles tiveram que se adaptar. Eles tiveram ali que ter um período de adaptação para eles verem como utilizar, que meios melhores para eles utilizarem essa ferramenta. Os professores também precisam aprender, inclusive, a gravar e editar vídeos. E no meio disso tudo, compreender a melhor maneira de transmitir seu conteúdo e manter a atenção dos alunos. Então, eu vou gravar uma aula, eu tenho que fazer com que essa aula seja dinâmica. Eu tenho que fazer com que essa aula gere interesse para o meu aluno desde o começo da aula até o final da aula, né? Então, eu tenho que ver as maneiras que melhor se encaixam para mim transmitir esse conteúdo. Então, ele também cita que os professores também não tinham acesso a essas ferramentas digitais. Então, é todo um processo de aprendizagem, tanto para alunos, né, que vão ter que se adequar com as aulas remotas, quanto para os professores, que vão ter que aprender como utilizar essas ferramentas. A realidade apresentada a alunos e famílias que não conseguem utilizar plataformas online de ensino, professores que carecem de formação técnica para direcionar processos de aprendizagem em ambientes virtuais, disponibilizar atividades não presenciais para estudantes durante o período de isolamento é uma excelente estratégia e foi adotada a fim de desenvolver um conjunto de ações coordenadas, buscando viabilizar uma plataforma com diferentes canais, ferramentas e processos, para assim garantir o acesso às atividades pedagógicas, zelando o bom relacionamento com a família, aluno, escola, professor e toda a equipe, né, dos profissionais de dentro da escola, onde o professor segue uma plataforma básica, onde ele cria, distribui e avalia as atividades. Então, como muitos não possuem esse acesso online à educação, ao ensino, eles tiveram que criar outras maneiras. Mas os alunos não possuem acesso à internet, eles não vão poder perder o ano só pelo fato de não possuírem um computador, pelo fato de não possuírem acesso à internet. No caso, muitos mais vulneráveis também. Então, eles disponibilizaram, né, a fim de também estreitar, né, zelar o relacionamento entre família e escola, onde o pai do aluno pode buscar sua atividade no seu ambiente escolar. É uma plataforma básica, né, onde o professor cria, né, a atividade que vai ser que ele quer que o aluno aprenda, distribui a algum familiar e avalia essas atividades. Então, é a maneira mais básica que temos. Aqui também temos um pouquinho o problema de adaptação, a falta de tempo hábil para criar um planejamento. Esta nova forma de ensino em que vimos obrigados a criar, por isso, tantos alunos quanto pais e professores têm sofrido durante este período de adaptação. Então, não possamos esquecer que os pais, que muitas vezes precisam conciliar suas atividades, suas próprias tarefas diárias com as atividades escolares dos filhos.
Então, muitas vezes o pai trabalha, mas o aluno não está conseguindo fazer uma atividade, então ele vai ter que conciliar a sua rotina, as suas tarefas do dia, para poder auxiliar os seus filhos, né, nas atividades escolares. Também é uma falta de planejamento, porque nós tivemos que mudar nossa rotina e essa adaptação precisou ser incluída na nossa rotina, não é uma opção, vai ser assim e vão ter que todo mundo se adaptar. Uns tem essa adaptação de maneira mais lenta, outros demoram um pouco mais, mas vão ter que todos adquirir como posso dizer, essa fase que foi nos propiciada do isolamento social. Necessita fazer esse distanciamento social, todos vão ter que fazer. Então, vai ter que ser assim, vai ter que ser de forma remota ou buscando atividade na escola, mas vai ter que ser estudando em casa. Estresse e ansiedade por conta do confinamento. Então, a depressão, a ansiedade e o estresse também aumentou muito depois da quarentena. Então, muitas pessoas ficam em casa, os alunos tinham suas rotinas de pegar, acordar e muitas vezes quem estuda no período da manhã ir para a escola. Lá na escola tinham contato com seus amigos, faziam atividades de artes, de educação física e retornavam para casa. Então, era um período assim que você tinha para seguir somente para os estudos, né? Tinha a rotina diária dos estudos. Então, isso mudou muito. Muitos estão ficando em casa, acabam tendo muita ansiedade, acabam tendo estresse, não aprendem o conteúdo. Então, isso veio para mudar muito, né? Então, mudou, né? A pandemia mudou nossa rotina. Então, e o estresse que gera por ficar em casa, né? Ou até mesmo o distanciamento social, né? Não pode abraçar, não pode chegar muito perto, então aumenta, né? Durante a quarentena. Então, isso afeta todos nós, e a ansiedade e o medo também, né? Porque às vezes nós temos essa incerteza, que também pode saber assim, eu tenho que me cuidar, tenho medo de pegar o coronavírus, tenho medo de perder algum familiar da minha família, então isso gera a ansiedade e o medo. Então aqui tem algumas dicas, né, de como passar por essa situação que nós estamos enfrentando do Covid-19. Então, a primeira, tenha paciência consigo mesmo, com a atual situação. Então, tenha paciência. Primeiramente, tenha paciência com você, com o seu período de adaptação, né? E ao contexto que nós estamos passando. Aprenda a ter empatia com seus colegas de trabalho, com seus filhos e com seus alunos. Tenha empatia por todos, né? Por um estranho, por um próximo. Não ignore seus sentimentos e tente sempre se colocar no lugar do outro. Porque o outro não é comigo, não me importa. Não. Se fosse com você, coloque-se no lugar da outra pessoa. Às vezes a gente julga muitas pessoas, mas a gente não acaba se colocando no lugar delas. Então procure colocar-se no lugar do outro, ver o que o outro está passando, as dificuldades que ele está passando e, se necessário, se possível, procure auxiliar e ajudar, né? Crie grupo de apoio nas escolas para pais, alunos e professores. Compartilhe materiais interessantes e divertidos. Procure sempre planejar seus conteúdos e priorizar atividades. Teste seus equipamentos antes de aulas, reuniões online e, principalmente, tenha paciência. Vai fazer uma reunião com os pais de maneira online, né? Teste os equipamentos, veja se o som está de maneira adequada, está dando para escutar. Veja se a luz do ambiente não está muito clara, muito escura. Veja se a visibilidade para que eles possam te ver, escutar o que você está passando nessa reunião, está de maneira adequada para a aula, para a reunião. Então, tenha paciência também, né? Contudo, com os pais dos alunos, muitas vezes vão fazer alguma pergunta 2, 3 vezes, porque para eles também é uma fase de adaptação, né? Responda quando necessário responder 2, 3 vezes, responda, esclareça as dúvidas. Procure deixar tudo de maneira clara para que não fique nenhuma dúvida. Apesar dessa não ser uma situação ideal, tenha paciência com você, com sua família, com tudo o que está acontecendo no mundo. Tente relaxar e fazer atividades legais com sua família. De uma vez em quando, se desligue das redes sociais e aproveite o momento, por mais difícil que isso seja. Então, faça um piquenique na sua casa, no seu jardim, no seu quintal, com seu filho, com seu marido, com sua família.
Tenta relaxar, tenta desestressar, não fique só conectado às redes sociais, né? No caso, até mesmo a televisão, né? Ele passa muitas notícias tristes, né? Geralmente passa mais notícias tristes relacionadas ao Covid-19 do que momentos, pessoas que se recuperaram, que sararam, geralmente dá mais número de mortes, de pessoas contaminadas. Então, se desligue um pouco, né? Disso tudo relacionado ao Covid-19, porque isso vai afetando, né? Você vai colocando muita coisa na cabeça também. Aproveite mais a tecnologia educacional e avance na digitalização. Então, aproveite a tecnologia, aproveite para aprender também com a tecnologia, né? A necessidade de equipar ainda mais as redes e escolas com infraestrutura tecnológicos é fornecer a professores e alunos as habilidades necessárias para se adaptarem a um ambiente digital. Então, com as tecnologias, né, muitas escolas passaram a ver a importância das ferramentas, como computador, como acesso à internet. Então, eles procuram equipar ainda mais as escolas. Vamos fornecer um acesso à internet melhor aos nossos alunos. Na sala de computação, vamos colocar computadores novos para quando voltar, estar tudo de maneira adequada para esperar os alunos. A tecnologia é a maneira mais adequada para ajudar na continuidade educacional durante o período de isolamento. E também é vista como uma oportunidade para acelerar a tão discutida e desejada modernização da educação. Então, a tecnologia veio nessa fase que nós estamos passando para nos ajudar, né? Ajudar a enfrentar este período difícil, ajudar a manter o contato de escola com família, com alunos, né? De pais até mesmo pai com filhos que tem uma relação mais à distância, pode utilizar os WhatsApps, grupos de WhatsApp, chamadas de vídeo, chamadas de voz. Então, a tecnologia vem para favorecer tanto na vida social das pessoas quanto na área educacional. Seguir as implementações e ajustes alinhados à BNCC. Então, agora com o isolamento social, né, que começou, né, as aulas foram tiradas de maneira presencial em 2020, né? Então, foi um marco para a BNCC. E a oferta obrigatória no currículo, né, que foi alinhado também à base. Então, muitas ações que foi programado, que foi previsto para acontecer, não se concretizaram atrasaram, né, e ficaram em segundo plano devido à crise do Covid-19. Então, nós estamos enfrentando um desafio muito grande para retomar essas ações e projetar essas voltas às aulas. Então, promover uma avaliação diagnóstica para chegar ao aprendizado obtido, no aprendizado que nós pretendemos obter, né? E as lacunas que ficam nesse período de pandemia será essencial neste projeto. Então, temos que passar por esse período de pandemia, então vamos procurar alinhar-nos, né, de maneira que não afete tanto, né, os nossos alunos, né, que não saia tanto da rotina dos nossos alunos. Promover mais equidade, temos mais um ali, né, manter a família envolvida com a escola. Então, muitos pais, né, com essa rotina das atividades em casa, estão mais presentes na vida dos seus filhos, né? Estão auxiliando, estão ajudando no que podem. Se as crianças têm alguma dúvida, primeiro eles vão perguntar para os pais, né? Muitas famílias, onde as famílias são unidas, elas contam com o apoio da família, né? Para ajudar. E essa aproximação entre as famílias e os filhos e professores, né, passam a ser um ótimo aliado no processo de ensino-aprendizado. Então, escolas também que optarem por manter o ensino híbrido em outras modalidades com atividades estruturadas à distância, esse suporte é fundamental. Então, agora temos que promover mais equidade e inclusão. As escolas públicas desempenham um papel crucial na promoção de habilidades necessárias para ter sucesso no mercado de trabalho. Então, eles estão ali ensinando os alunos, estão ensinando os modos e estão procurando também ajudar a serem encaminhados para o mercado de trabalho. Então, tem que auxiliar na igualdade de oportunidades de desenvolvimento para jovens e ainda atendem à variedade às necessidades sociais. Então, assim, muitas crianças dependem da escola, né, para se manter bem alimentados. Muitas crianças que são mais vulneráveis, têm mais vulnerabilidade,
eles precisam se alimentar. Então, muitas vezes é na escola que eles encontram essa alimentação. Muitas vezes eles vão para a escola no período da manhã, eles ficam até 24 horas sem se alimentar. Então, muitas crianças encontram na escola, né, esse alimento que eles precisam. Até mesmo uma divisão digital, né, na qual os alunos têm acesso à internet ou a computadores. Então, eles vão na escola para ter acesso a computadores, ter acesso às notícias, à internet. Então, é preciso ficar atento a essas crianças que tenham mais essas vulnerabilidades, né? Então, a escola deve se manter, né, atenta, né, a essas necessidades e promover mais inclusão e equidade. Adotar mais consciência às metodologias ativas e promover um desenvolvimento mais integral aos alunos. Então, promover mais iniciativas que atendam a sociedade em geral, né, no século XXI. Trabalhar o desenvolvimento de habilidades, como desenvolver o pensamento crítico nos alunos, fazer com que eles pensem de maneira crítica. Aprendizagem independente, fazer com que eles queiram aprender, não aprendam somente porque tem que aprender, mas fazer com que eles tenham vontade, tenham gosto pelo aprendizado. Resolução de problemas, se o aluno enfrenta algum problema, né, seja em casa, seja no ambiente escolar, né, procure tentar juntos com a família, com a escola, resolver, né, achar uma solução para esses problemas. A criatividade e outras. As habilidades cognitivas, criativas, sociais, emocionais e físicas. Então, seja ela cognitiva, né, física, emocional, quando são integradas às habilidades acadêmicas, ajudam a desenvolver os alunos para que estarem preparados para navegarem no mundo complexo, incerto e dinâmico. No caso, o que nós estamos passando, né? Nada é certo, tudo é incerto, nós não sabemos bem o que vai acontecer, né? Então, as escolas devem incluir ações para proporcionar uma experiência escolar mais justa e acolhedora, uma oportunidade de educação mais holística e resistente. Como falei para vocês, né, para nós aprendermos, né, e ensinarmos os nossos alunos a serem seres humanos melhores. Então, vamos ter empatia, né, vamos ter solidariedade. Passar por esse momento, né, tão difícil que nós estamos passando, a empatia é fundamental, né. Então, mais do que apenas palavras, vamos assumir, né, um significado a essa palavra empatia, né. Então, principalmente os jovens, né, que estão aprendendo a ficar em casa, é importante, né, que eles saibam que não apenas para salvar eles precisam ficar em casa também para salvar o outro, né, para salvar o próximo. Então, aqui nós temos um pouquinho das práticas educacionais na retomada das aulas. Aproximar-se dos alunos, das famílias e dos professores. Então, procure ter mais contato com os professores, procure ter contato com seus alunos, os alunos tenham mais contato com os professores, junto a essa interligação com a família. Proporcionar tempo, ambiente e recepção adequados à retomada e ao retorno da escola. Então, vai ser feita a volta às aulas. Chame os pais nessas escolas, procure de maneira individualmente, mostre o ambiente, que o ambiente está higienizado de maneira adequada, faça uma recepção adequada, tanto para alunos quanto para a família, na retomada das aulas. Mostre a divisão das turmas, deixe ciente os pais como que vai ser essa divisão, como que vai ser a quantidade de alunos por sala. A sala foi dividida em grupo A e grupo B. No grupo A estão as crianças tal, no grupo B outra turma de aluno. Então mostre para os alunos, para os pais, como está sendo feita essa retomada das aulas. Praticar a empatia com os mais ansiosos e com os que estejam em processo de estresse pós-traumático. Então, o estresse é muito grande, tanto para professores quanto para alunos e toda a comunidade em geral, né? Todas as pessoas que estão passando por esse momento, né, difícil da pandemia do Covid-19, em algum momento passaram alguns estresse. Então, pratique empatia. Tenha empatia com todos, né? Principalmente com aqueles mais ansiosos, que tenham mais ansiedade. Monitorar o período de adaptação à nova realidade pós-Covid-19. Então, procure ficar atento, né? Como que vai ser esse período de adaptação. Está sendo mais difícil para a turma
do 4º ano está sendo mais difícil para a turma do 6º ano, qual turma está sendo mais fácil essa adaptação. Então, procure ter um monitoramento dessa adaptação. Modificar o calendário escolar. Então, foi preciso modificar. Com a pandemia, né, foi preciso modificar o calendário escolar. E com a volta, né, às aulas, também, se for preciso modificar esse calendário, né, vai ser modificado. Então, se for preciso colocar aulas, né, aulas a mais, aulas nos sábados, quando for feita a volta às aulas, que assim seja, né? Então, procure adaptar o calendário escolar de maneira que só venha ganhar um aprendizado do aluno. Então, prever a complementação das horas-aulas, disponibilidade de turno inverso, reposição de aulas aos sábados e feriados. Então, se for necessário complementar as aulas, os alunos não conseguiram acompanhar, é necessário ter uma complementação de horas-aulas. Disponibilize um turno contrário, né, um turno inverso do que o aluno estuda dentro da instituição de ensino, para que ele possa repor essas aulas, seja reposta em feriados, seja repostas nos sábados, mas que ele consiga repor esse conteúdo. Formar turmas mais homogêneas enquanto durar o processo pós-pandemia e o ano letivo de 2021. Então, turmas menores, né? Turmas possuem, no caso, uma sala possui 25 alunos, forma a turma de 12. Então, grupo A, 12 alunos, grupo B, 13 alunos, para fechar o total de 25. Então, dividir esses alunos até mesmo que possa se enquadrar, né, dentro de 1 metro de distância de um aluno para o outro. Então, vai ter que ser avaliado o tamanho da sala, quantos alunos possuem na sala, para daí fazer essa distribuição de alunos, né? Avaliar individualmente todos os alunos, caso necessário, realocá-los a partir do nivelamento de conteúdos. Então, avalie se o aluno aprendeu. O aluno aprendeu tal conteúdo? Avalie se ele conseguiu aprender. Se for preciso fazer esse nivelamento de conteúdo, assim vai ser feito. Então, veja se o aluno está acompanhando, né? Veja se ele está acompanhando o ensino, né? Se ele está tendo um bom aproveitamento, e se você ver que ele está tendo alguma dificuldade, se for preciso fazer o nivelamento de conhecimentos, faça esse nivelamento para ver o que ele está aprendendo, o que eles têm dificuldade. Manter a melhor comunicação com as famílias. Então, mais uma vez, citamos a importância da comunicação entre as famílias, né? A família, como eu digo para vocês, né, é a base, né? Os primeiros conhecimentos, né? Maneiras de carinho, afeto, a gente aprende dentro da família, né? Então, antes, né, de você querer cobrar seu filho por ele estar passando alguma dificuldade, não estar conseguindo aprender qual conteúdo, né? Procure investigar o que está acontecendo para ele não ter esse aprendizado. Então, o papel, né, dos pais neste momento é muito importante. Então, procure estimular, né, o seu filho para que ele consiga, né, continuar a sua rotina de estudos. Ajude ele a estudar. Na hora de estudar, vai estudar num quarto, com silêncio. Ajude ele a melhor maneira de se adequar neste momento difícil. Deixar todos a par das atividades que deverão ser realizadas na volta às aulas, na troca de horários, no ajuste do novo calendário escolar, entre outras informações e contingências. Então, deixe os pais, deixe os alunos e toda a escola, né, seja professores, gestores, deixe eles cientes, né, de quais atividades deverão ser realizadas. Em tal horário vai precisar trocar turma dos alunos da sala do 5º ano. Se precisar trocar, vai ser trocado. Então, são adequações que são necessárias para fazer, né, durante este período de pandemia. Ajuste do novo calendário escolar. Então, vai vir um novo calendário escolar, onde diz que tem que ser feito mais horas aulas. Então, vai ter que procurar se adequar dentro das novas medidas, né, das novas informações e novas medidas que vão ser readequadas. Incorporar ao dia a dia da educação e das escolas mais tecnologia, uma grande aliada no processo de ensino-aprendizagem e de toda a comunidade escolar. Então,
Tem aula de educação física, tem aula de artes, vai ter aula de informática. Então, aula de informática é uma vez por semana, procura colocar 2 vezes para que o aluno consiga, na volta às aulas da pandemia 19, consiga ter mais acesso às tecnologias, mais acesso à área da informática. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre a gestão pedagógica e acadêmica. Então, aqui nós temos um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então, sabemos que ela foi modificada, a Base Nacional Comum Curricular foi modificada e também estabelecendo aprendizagens essenciais, no caso, para todo aluno, seja ele da educação infantil, ensino fundamental e médio, que devem ser seguidos. E aplicar, no caso, essas 10 competências geradas pela BNCC. Outro desafio também que encontramos na instituição de ensino é trabalhar a inclusão em sala de aula. Deve-se utilizar a integração dos alunos, é uma forma de contornar essa situação. Então, é fundamental quem já tem conhecimento nas habilidades das tecnologias, saber mexer com o computador, com o celular, deve ter mais facilidade de adaptação neste momento de crise do Covid-19. Mas quem ainda não tem contato com a tecnologia, quem possui dificuldades, então isso é um grande desafio para quem não possui esse conhecimento tecnológico. Então aqui nós vamos ver também um pouquinho sobre as competências gerais da educação básica da BNCC. Então essas vou falar para vocês um pouquinho sobre as 10 competências. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade. Portanto, continuar aprendendo é colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Número 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Número 3. Valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Número 4. Utilizar diferentes linguagens verbal, oral ou visual-motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentimentos que levem ao entendimento mútuo. 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria da sua vida pessoal e coletiva. Número 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo, do trabalho. Ao mesmo tempo, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, como liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Argumentar com base em fatos, dados. 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, bem como a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global,
assim como posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e emoções dos outros, com autonomia crítica e capacidade para lidar com elas. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito aos outros e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades culturais e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com bases nos princípios ético, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, tudo isso ajuda, a esperar que nossos alunos, os indivíduos, sejam capazes de se colocar no lugar das outras pessoas, através da empatia, como lidar com tal situação, tomar decisões, como reconhecer, e resolver os conflitos e também utilizar os conhecimentos, que são adquiridos durante o seu processo educacional. Os desafios da gestão administrativa. O gestor administrativo tem muitos obstáculos, como, por exemplo, pensar em como manter a sua instituição sustentável, como deixar a estrutura da escola ou do seu ambiente escolar, seja faculdade, seja centro de educação infantil educacional, segura para os seus alunos. Então, além de ele gerenciar as pessoas, que fazem parte da comunidade. Então, lidando com a sustentabilidade. Então, ser sustentável vai além de reciclar material. Não é somente, eu ajudo com a sustentabilidade porque eu faço reciclagem de materiais. E esses materiais são utilizados em sala de aula, podem ser utilizados em outros ambientes. Então, mas sim, deve-se incentivar o aluno a implementar a captação da água da chuva. Então, vamos ser sustentáveis, vamos pegar a água da chuva para lavar calçada, para lavar os banheiros. Isso seria, no caso, um exemplo, Também podemos fazer um projeto para se utilizar placas solares, a fim de diminuir o gasto de energia elétrica da escola, Então, inclua a sustentabilidade na escola, na educação, que vai também fazer melhor, não somente para os alunos, para a comunidade, mas também para a sociedade onde a gente vive, Deixando sua estrutura escolar mais segura. Então, segurança muda, o conceito de segurança de uma pessoa para outra, que pode ser para mim, pode não ser para o outro, Então, mas como um exemplo, nós temos fazer a utilização de câmeras de monitoramento. Tivemos aquela escola, aquele centro de educação infantil, onde foi atacado, um jovem matou, as crianças, 2 professoras e 3 alunos, uma ficou gravemente ferida, um aluno, Então, procure, quando acontece essas coisas que a gente começa a abrir mais os olhos, Mas procuramos fazer sem acontecer, Então, não vamos esperar acontecer conosco para nós tomarmos uma atitude, Tenha câmeras de monitoramento, Ou esteja um vigilante na escola. Então, também podemos a segurança interna, no caso, marque os degraus das escadas, Coloque uma identificação no degrau das escadas. Se tem escola em segundo andar, proteja com grades de janelas, Põe grades de proteção nas janelas. Então, ajude também que o bullying seja eliminado, da escola. Incentiva os alunos, que não é uma maneira correta de agir, Também a briga entre colegas. Procure não fazer essa disseminação, que diminua essas brigas entre as escolas. Então, deixe a estrutura mais segura. Então, as brigas ali, o bullying também entra no caso para a segurança, no caso pessoal dos alunos também. Gerenciamento de pessoas.
Cada pessoa age e pensa diferente. Então, meu modo de pensar é diferente do meu colega que trabalha comigo, é diferente do modo de pensar da diretora, mas também procure, né, fazer com que esse pensamento não afete na relação pessoal de vocês. Não é porque uma pessoa pensa diferente de você que ela está indo ao contrário. Cada um tem um pensamento, né? Imagine se todo mundo pensasse e agisse da maneira igual, né? Então, outra dica também é dar os feedbacks para seus colaboradores. Mostre para os seus colaboradores os pontos positivos e negativos de suas ações. Ah, você fez uma ação boa, então você merece os parabéns, vamos comemorar essa sua ação. Fez uma ação que não teve muitos resultados, os resultados não fluíram de maneira adequada. Então, faça ele refletir e buscar a melhor maneira, né, de como enfrentar esse dia a dia. Desafios da gestão financeira. Alunos inadimplentes e a negociação com eles, contas a pagar, a receber, controle de caixas, são alguns obstáculos do setor financeiro. Então, a gestão financeira ela vai cuidar praticamente do dinheiro da escola, né? Então, o que tem que pagar, o que nós vamos comprar, quanto nós ficamos em caixa, né? Então, pode-se contar também com a ajuda de um software de gestão escolar. Então, tem muitos softwares que auxiliam, plataformas que auxiliam hoje a questão financeira da instituição de ensino. Então, o software funciona a seu favor e pode lhe ajudar em diversas ações. Então, seu aluno não efetuou o pagamento da mensalidade, da APP, né, até o dia do vencimento, automaticamente ele será incluso numa planilha de controle de inadimplências, com a geração de controle de inadimplência da sua instituição. Então, se for uma escola privada, né, pode auxiliar dessa maneira. Será mais fácil para entrar em contato com o aluno devedor. Então, aqui também temos que permite que o gestor saiba a disponibilização dos recursos financeiros. Quanto vai sobrar, quanto nós temos para fazer investimentos, né? Ah, eu tenho que pagar uma dívida até dia tal, então vamos assumir esse compromisso, né? E para tomar decisões caso surja alguma emergência, né? Ah, surgiu uma emergência, no caso agora com o Covid-19, vai ser precisado comprar máscara, comprar álcool em gel, vai precisar se readequar o ambiente escolar dentro das maneiras básicas de higienização para o Covid-19. Então, vai precisar ter alguns gastos, né? Vai precisar comprar álcool, vai precisar comprar máscara, né? Então, essas são situações, no caso, que se enquadrariam nas situações de emergência. Desafios enfrentados pela gestão escolar. Estimular competências e habilidades do século XXI. Então, uma demanda cada vez maior que as escolas ajudem os estudantes a desenvolver novas competências e habilidades. As demandas respondem às exigências da sociedade, que espera envolver indivíduos capazes de lidar, tomar decisões, resolver conflitos e, claro, utilizar os conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica. Então, procure estimular essas capacidades e essas habilidades. Incluir a tecnologia em sala de aula. Então, a utilização, no caso de metodologias ativas, né, contemporâneas, é uma excelente alternativa. É uma proposta, no caso dessas aulas, é que os estudantes sejam protagonistas de seus processos de ensino-aprendizagem, guiados pelo professor e trabalhado com alunos o desenvolvimento de novas habilidades e competências. Então, procure estimular essas competências, essas habilidades, incluindo também a tecnologia dentro da sala de aula. Motivar o corpo docente. Então, você deve estar atento à sua equipe pedagógica. Deve ajudar ele a estimular o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. Então, está ensinando de uma maneira, vamos adequar este conteúdo a uma prática de ensino, vamos procurar utilizar, né, de maneira mais apropriada, né? Então, como motivar o nosso corpo docente. Então, as estratégias de ensino mais inovadoras podem não trazer os resultados desejados. Então, vou fazer de uma maneira mais inovadora, mas que eu nunca fiz. Será que vai dar certo? Então, pode ser que não alcance os resultados que você espera. Então, por isso, muitas vezes, acaba desmotivando, né, o corpo docente. Aí nós temos alguns meios de como motivar os professores. Criação de um plano de carreira.
Então, procure fazer uma criação desse plano de carreira. Incentivos para capacitação contínua. Faça com que os seus professores incentivem eles a ter uma formação continuada. Faça um curso se aperfeiçoe, faça uma pós-graduação. Melhorias da infraestrutura em sala de aula. Preciso trocar as cortinas, preciso comprar um quadro novo. Faça essas adaptações necessárias para que os professores se sintam motivados a dar aula para os seus alunos. Criação de um canal de escuta para atender as demandas e ajudar a resolver os problemas em sala de aula. Então, faça um canal onde possa ser possa ser debatidos os problemas que são enfrentados, o que precisa modificar, o que precisa melhorar dentro da sala de aula. Manter o fluxo financeiro saudável. A inadimplência muitas vezes é consequência de um descuido com as contas. Ter um planejamento bem definido, considerando problemas do passado, ajuda você a elaborar planos para que eles não se repitam. Encare um modo de acompanhar as receitas e garantir que os registros financeiros sejam atualizados completamente. Então, o fluxo financeiro saudável, você deve às vezes você tem algum problema do passado, alguma coisa que não deu certo, que pode ajudar com que você não se repita esse mesmo erro no futuro, Problemas de comunicação. Gestores, funcionários, professores, alunos e pais precisam ter um bom relacionamento e uma boa comunicação. O gestor precisa estabelecer um sistema de comunicação escolar que facilite o contato entre todos os envolvidos para melhorar a experiência educacional dos alunos e de todos os envolvidos. Então, esteja uma boa comunicação com sua equipe escolar, O sistema de comunicação cria um canal, no caso, cria um WhatsApp para a escola, onde todos estejam inclusos nesse grupo de WhatsApp. Mantenha todos atualizados, do que vai ser feito. Vai ser feita uma reunião às 3 horas. Essa reunião de professores precisou ser adiada para as 4 horas. Coloca ali no grupo, onde todo mundo vai vendo e todo mundo vai saber, Então, essas páginas das instituições das redes sociais também ajudam o processo de comunicação, tanto com o público interno, as pessoas que fazem parte da unidade educacional, como o público externo, a comunidade, os pais em geral. Incentivar a participação dos pais na rotina escolar. O gestor educacional precisa de estratégias para fazer com que os pais estejam cada vez mais presentes na rotina estudantil. Então, tente incentivá-los por meio de projetos educacionais, como combate do cyberbullying ou trabalhos voluntários, como por exemplo, lembre-se de ações considerando que a maioria deles são responsáveis que possuem uma agenda de trabalho sobrecarregada. Então, incentive a participação dos pais nos trabalhos voluntários. Vai ser feita uma arrecadação de agasalhos para a campanha do inverno. Divulgue para que os pais que possuem em casa esses agasalhos trazerem para a escola. Mas a vizinha do pai do aluno do 5º ano tem uns agasalhos lá, mas ela não pode trazer. Então, peça para que o pai desse aluno traga. Incentive para que eles colaborem nesses trabalhos voluntários, não somente para os alunos dentro da instituição, mas para a comunidade, favorecendo a comunidade em geral. Lidar com a evasão escolar. São muitas questões que podem levar um estudante a deixar a escola. Então, agora também no caso do Covid-19, muitos alunos estão com essas aulas remotas, não querem estudar em casa, não estão conseguindo aprender, tentaram uma vez, não querem aprender, falta de motivação, falta de aprendizado. Isso é um motivo para que os alunos comecem a se evadir da escola, comecem a evasão escolar. Então, a dificuldade de aprendizagem, a falta de identificação com valores da instituição e problemas financeiros também é um dos motivos. Então, entender o motivo que fez com que o aluno deixasse a escola para pensar em soluções para resolver o problema. Se for por causa de dificuldades no aprendizado, você pode ajudar o estudante com aulas extras ou aula de reforço. Então, procure incentivar e motivar o aluno para que ele continue dentro da escola, para que ele não se distancie, não se afaste da escola. Introduzir a tecnologia nas rotinas administrativas. Então,
Ferramentas de gestão têm facilitado as tarefas administrativas diárias e o planejamento escolar pode utilizar desses recursos para organizar o registro dos alunos e relatórios de professores. Então, introduza a tecnologia dentro da escola também nas rotinas administrativas. Lidar com o bullying e as distrações durante a aula. O bullying está presente também no ambiente tecnológico. Então, não está presente só dentro do ambiente escolar, mas também no ambiente tecnológico. Discutir sobre o cyberbullying entre os alunos é fundamental. Essas distrações são um problema frequente, tanto em sala de aula. E também os jovens do século XXI, eles estão constantemente bombardeados por estímulos e novas informações. Então, é muitas notícias, muitas informações, isso que faz com que acabe gerando, o bullying dentro da sala de aula. Delegar tarefas. Para não ser um gestor sobrecarregado, tudo acontece, é o gestor que tem que resolver. Então, para você não ser um gestor sobrecarregado, que se sente incapaz de conseguir cumprir os desafios dentro da escola e cumprir as necessidades da atualidade, no caso, o primeiro passo é aprender a delegar as tarefas. Então, separe. Uma categoria vai para a gestão pedagógica, alguém vai cuidar auxiliar na gestão financeira, na gestão administrativa, uma pessoa responsável para preparar as informações, para repassar, no caso, essas informações a você sempre que é necessário. Então, não se sobrecarregue, é um momento de adaptação, todos estão se adaptando. Se algo não sair fora do controle, não tem problema, Não se assuste, vai de maneira mais lenta essa adaptação, mas vai acontecendo. Não crie, não se sobrecarregue, Não pegue tudo para você resolver. Conte com a ajuda da equipe, com a ajuda dos professores para te auxiliar neste momento tão difícil para todo mundo, Então aqui tem as referências, da onde eu peguei os conteúdos, e agora eu vou deixar para vocês um pouquinho de um vídeo, Um vídeo de encerramento da nossa aula de hoje. Eu agradeço a todos que me acompanharam durante esse curso e vamos ter fé em Deus que tudo vai ficar bem. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Fiquem com o vídeo agora.